Fala galerinha do bem, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e hoje a gente vai ver como aprender mais rápido. De onde a gente tirou essas dicas? Bom, primeiro a gente tirou dos principais estudos científicos das maiores, melhores, top universidades do mundo. Segundo, para quem é esse vídeo? Para todo aquele que quer aprender mais rápido, seja para concurso, para o vestibular, para Enem, para faculdade, ensino médio, seja o que for. O que você quiser, você pode usar as técnicas aqui para aprender mais rápido. Antes de continuar, eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal. Tá aqui, ó, inscreva-se aqui em algum lugar aqui. Clica aqui em inscreva que você vai receber muita dica de estudo, de como passar mais rápido como esse, de como estudar melhor, como aprender mais rápido. Tem muita dica legal, ok? Antes de iniciar, eu só quero dizer o seguinte. Se você está esperando aquela pílula mágica do aprendizado, que você acha que vai tomar e vai aprender tudo rápido, ela não existe, apesar de ter umas pessoas vendendo umas coisinhas estranhas na internet. Não compre, porque não existe, mas existem técnicas científicas que dão ideia daquilo que é melhor para você aprender mais rápido e acelerar aí o seu aprendizado, ok? Vamos então à primeira dica. Bom, a primeira dica é mídias diferentes. O que é mídias diferentes? Você está pensando no celular, internet, mais ou menos isso. É o seguinte, o nosso cérebro, ele processa informação. Se a informação for repassada de maneiras diferentes, ele ativa áreas diferentes do cérebro. E quanto mais áreas diferentes forem ativadas, mais rápido você vai aprender. Eu explico melhor porque está meio confuso, né? Vamos supor o seguinte, você viu uma videoaula, ativou esse cantinho aqui do cérebro. Depois você leu na apostila ou no livro, ativou esse cantinho do cérebro. Depois você fez uma questão de uma prova anterior, ativou esse cantinho do cérebro. Ou seja, você vai ativando partes diferentes do seu cérebro. Quanto mais partes você ativar, mais rápido você vai aprender. Então a nossa dica é o seguinte, além de apenas ler o livro, a apostila, veja suas anotações, sublinhe, vê o que você anotou durante a aula, vai lá, bota no YouTube um vídeo sobre o assunto de um outro professor, não da sua videoaula, vê pedaços da videoaula de novo, procura no assunto aí na Wikipédia, não sei como é que você prefere falar, na Wikipédia, na web, alguns outros lugares, uma outra enciclopédia. Vai, desenha um mapa mental sobre o assunto, faz um resumo, um flashcard, imagina que está ensinando alguém só e ativa outras áreas do cérebro, tenta explicar o assunto como se fosse para a pessoa mais burrinha do mundo ou de outras... Ou seja, você pode fazer várias mídias diferentes para tentar conseguir reter informação. É uma dica bem legal, funciona, eu só digo o seguinte, não faça para tudo que você não vai ter tempo para fazer tudo isso para todas as informações, mas para aquelas importantes vai ser muito importante. Vamos à dica 2? Vamos lá então. A dica 2 é o seguinte, estude várias disciplinas no mesmo dia, não uma só disciplina. Tem muita gente que pega assim, ó, segunda-feira eu vou estudar matemática, terça língua portuguesa, quarta inglês. Isso é ruim. Por quê? Quando o nosso cérebro está estudando uma coisa que é a mesma coisa, ele se cansa e acaba não processando tão bem a informação. Nossa recomendação é o seguinte, estude entre 40 a 50 minutos uma só disciplina, depois pule para outra. Não fique 6 horas, 3 horas, 2 horas numa mesma disciplina. Por quê também? Nós tendemos a reter a informação das pontas. O que está no meio a gente meio que se perde. Então você provavelmente vai reter mais a informação do início do estudo e do final do estudo. Quanto mais coisas você misturar, mais o seu cérebro vai entender muito melhor. Isso aqui também está baseado em estudos científicos. Se você quiser, pode ir lá no próximos concursos e dar uma olhadinha melhor. Outra dica legal é o seguinte... Tente misturar as matérias que você estuda no mesmo dia. Ó, eu estudei português, vou estudar matemática que é mais de raciocínio, depois eu vou estudar uma que é mais decoreba, depois uma que eu tenho mais dificuldade. Tente misturar as matérias. Essa é uma dica boa. Quem estuda por ciclo de estudos, que a gente já tem um vídeo sobre isso, pode ver com melhor detalhes. É uma coisa bem legal. Quem estuda pelo método Pomodoro, combinado com ciclo de estudos, é perfeito, ok? Vamos então à nossa dica 3. Bom, nossa dica 3 é o seguinte, revise periodicamente. Estudos comprovam que aquelas pessoas que revisam periodicamente, que estão sempre revisando a matéria, retêm absurdamente mais informações. Por quê? Por causa da curva do esquecimento.
Se você não revisar a matéria, em 30 dias você vai saber apenas 8% do que estudou. É muito pouco. Nossa dica é o seguinte: estudou a matéria, faça a primeira revisão rapidinho no final da aula. Passa o olho. A revisão aqui não é estudar de novo. Passar o olho, tá, hoje eu vi, pá, 2, 3 minutinhos está revisado. Segunda revisão, 1 dia após o aprendizado. Terceira revisão, 7 dias após o aprendizado. Quarta revisão, 21 dias após a terceira revisão. Sexta, 30 dias após a quarta revisão. Quinta, 30 dias após a quarta revisão. Sexta, 45 dias após a quinta revisão. E a sétima, 60 dias após a sexta revisão. Isso aqui é só uma dica, você não precisa levar isso ao pé da letra. Se deixar você maluco, não faça isso. É só para aquelas pessoas que são mais metódicas e organizadas. O ideal, os estudos indicam, é que você revise pelo menos 8 vezes um conteúdo difícil para conseguir gravar. Você vai revisar tudo? Não, só aquilo que é difícil que você vê que tem chance de cair na prova, ok? Vamos então para a nossa próxima dica. A dica 4 é um estudo muito maluco. Não seja da turma do fundão. O que esse estudo fez? Se você estuda numa sala de aula ou tem oportunidade de estudar numa sala de aula, até com videoaula, às vezes tem estudos mas que você tem sala de aula ali, o estudo mostrou o seguinte: fizeram um estudo aleatório que o professor escolheu onde os alunos sentarem. E fizeram esse estudo com várias turmas e o que descobriram? O pessoal das primeiras filas, ou seja, quem senta na frente, ficou com média 8, ou seja, acertou 80% das questões. As filas do meio, 71,6 e as últimas filas, 68,1. Eu só quero lembrar o seguinte: foi o professor que escolheu o lugar das pessoas sentar. Não significa que o pessoal do fundão escolheu o fundão. Não! O professor escolheu as filas e o que mostrou? É o seguinte: como você senta na frente, você tem menos distrações, você está mais próximo ao professor, se for um professor físico, você está vendo que tem pessoas atrás de você, talvez você se concentre um pouco melhor na aula e não fique tão relaxado para se distrair. Então, se você tiver a oportunidade, tente sentar na fila da frente. Os estudos mostram que é muito melhor para o seu aprendizado. Vamos para a dica 5? Bom, a dica 5 é: não seja muito tarefa. Os estudos têm mostrado que a gente pensa que é um Windows, mas não é. A gente não consegue abrir várias janelinhas na nossa cabeça. O pessoal que diz que é multitarefa, até as mulheres conseguem um pouco melhor que os homens, mas mesmo assim não muito. Os estudos mostraram que até o pessoal que diz que é multitarefa não é. Eles perdem desempenho. Nossa sugestão: coloque o celular no modo avião ou bota em outro lugar enquanto estiver estudando. Não deixe o celular perto de você. Desliga a internet. Desliga mesmo o Wi-Fi se você não for precisar fazer nenhuma pesquisa. Tem bloqueadores de internet. Você pode procurar esses aplicativos lá no artigo sobre esse assunto. Você pode ver com melhor. Está na descrição aqui. Fecha todas as abas do browser. Eu mesmo lembro que às vezes estudava com várias abinhas de browser. Fecha aquilo tudo, nem pense em deixar Facebook aberto, web, WhatsApp, ou seja o que for. Pega o seu local de estudo e tira tudo que possa distrair. Arraste tudo, talvez bote uma musiquinha de fundo que não vai atrapalhar a sua concentração, mas retire do seu local de estudo tudo que possa distraí-lo. Nós só conseguimos fazer uma coisa de cada vez. E quando você for estudar, apenas estude. Outra dica, digo novamente, o método Pomodoro, que a gente já tem um vídeo, um artigo sobre isso, pode ajudar você nisso. Vamos à próxima dica? Bom, a nossa dica 6 é: simplifique, resuma, comprima. Quando a gente estuda, a gente tem muita informação. Então você precisa fazer, em alguns casos, principalmente naquilo que é mais importante, anotações, resuminhos, e o pessoal usa muito aqueles recursos mnemônicos, é uma palavrinha que eu custo falar, mnemônicos, né? Eu vou dar aqui um exemplo, é o capacete de PM, ou seja, uma pessoa que quer memorizar as competências da União para legislar privativamente sobre direitos. São essas aqui as competências, como você pode ver. Então, é direito comercial, agrário, penal, blá, 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 blá. Pega ali as primeiras letras de cada um, vai dar capacete de PM. E tem muita coisa aí para você decorar. Quanto mais engraçado, quanto melhor, é mais fácil de decorar. Então procure coisas engraçadas. Tem muita coisa na internet. Então se você está com dificuldade de decorar alguma fórmula, bota lá dica para memorizar tal fórmula, dica para memorizar tal coisa. Você vai encontrar muita coisa na internet. É legal você sintetizar a informação
os estudos mostram que tem um certo resultado, principalmente, quase que exclusivamente, se combinado com uma revisão. Vamos à próxima dica? Faça anotações à mão. Um estudo mostrou que aqueles que faziam anotações à mão durante a aula gravavam muito mais do que aqueles que simplesmente digitavam no laptop. Por quê? Eles observaram que essas pessoas que anotam à mão, anotam o entendimento com suas próprias palavras, enquanto aqueles que estavam anotando no laptop tendiam a anotar, simplesmente transcrever aquilo que o professor estava falando sem nenhum processamento da informação. E como a gente já viu, se ativar diferentes áreas do cérebro, você vai gravar mais. Ou seja, olhar o que o professor falou, tentar entender e escrever à mão, você vai estar processando mais áreas do cérebro do que simplesmente digitar aquilo que o professor falou. Então tá aí uma dica bem legal, comece a fazer as anotações dos seus entendimentos à mão durante as aulas ou videoaulas. Vamos à nossa próxima dica, que é escreva seus medos. Um estudo da Universidade de Chicago, muito diferente, descobriu que as pessoas que escreviam seus medos sobre a prova acabavam tendo um desempenho muito melhor na prova do que aquelas que não escreviam. Então, aqueles medos, se eu não posso passar, se eu esquecer de algo importante, se a prova for muito difícil, simplesmente tire um tempinho, anote o que você está com medo, o que você não está com medo. E também, o que eles observaram? Que quando você escreve, transcreve para o papel, parece que aquele medo perde a importância e perde a magnitude que tem internamente dentro de você. Também perceberam que aquelas pessoas que tinham diários, que escreviam todos os dias sobre seus medos e aflições, conseguiam desempenho muito melhores na carreira e também na área acadêmica. Então, não custa tentar, né? Não sei se vai dar certo ou não, os estudos dizem que sim, mas não custa tentar aí escrever o que você tem medo da prova, beleza? Vamos então para a nossa próxima dica. A dica 7 é o seguinte, é algo que a gente bate muita tecla, faça testes constantemente, exercícios, questões anteriores. Por quê? Um estudo dividiu uma aula em 2 grupos. Um grupo simplesmente acabava a aula, ia para casa e era feliz. O outro grupo, depois da aula, recebia 4 a 6 questões para responder ao final da aula. O desempenho daqueles que receberam questões de exercícios foi muito superior àqueles que não receberam nada. Algo que a gente já está falando muito aqui, fazer questões de provas e concursos ou vestibulares anteriores exponencia e muito o seu aprendizado, ok? Vamos para a próxima dica. Legal, essa aqui é muito legal. Faça conexões com aquilo que você já aprendeu e você vai aprender muito mais rápido. Exemplo, você está estudando sobre as células do sangue. Você já entende de guerra, sabe o que é um soldado, sabe o que é um inimigo, sabe o que é isso. Então você pega essa informação e associa com o sangue, ou seja, os glóbulos brancos são soldados defendendo contra uma doença, que são os inimigos. Ou seja, você pegou uma informação que você já tinha e conectou com outra. Quanto mais informações, mais analogias, mais comparações você conseguir fazer, mais areazinhas do seu cérebro vai ser conectadas e mais informação você vai reter. Uma dica muito legal, se você esquece o nome de pessoas, tente associar com o nome de outra pessoa que você já conhece e vai ver, você vai lembrar muito mais o nome daquela pessoa, ou seja, conecte com informações que você já tem e vai melhorar muito o seu desempenho. Beleza? Próxima dica. Um estudo de uma universidade americana mostrou que aqueles que leem em voz alta gravam muito mais do que aqueles que simplesmente leem silenciosamente. Por quê? Simplesmente porque, como a gente já viu, ativa áreas diferentes do cérebro. Claro que não dá para ler todo o conteúdo, todo o livro. O que a gente recomenda? Durante o estudo, eu vou pegar aqui já o esqueminha, ou seja, vai sublinhando os conceitos em fórmulas que você acha mais importante, vai ali sublinhando, não tudo, apenas o mais importante, que você não vai ter tempo de fazer tudo. No final do estudo, li todo aquele capítulo, volte e leia várias vezes o que sublinhou, para tentar memorizar, lê isso, lê de novo e lê de novo, dê um intervalinho de uns 3 minutos, volta e veja o que memorizou. Leia novamente, veja o que memorizou, beleza. E o que não memorizou, você repete o 2, 3 e 4. Ou seja, vai lá, leia novamente, dá um break de 3 minutos até memorizar todo o conteúdo. Fica aí uma dica, claro que você não é obrigado a usar essa técnica, mas é uma técnica muito legal para você gravar conceitos e fórmulas importantes. Repito, só as mais importantes.
Nossa próxima dica é faça intervalos. Tem gente maluca aí que fica 2, 3, 4 horas dentro de uma sala de estudo ou de um quarto estudando. Não, isso não é legal. Nossa recomendação: a cada 40 minutos faça intervalos de 5 a 10 minutos. Os estudos têm mostrado que quem faz intervalo consegue uma produtividade bem melhor. Nossa recomendação, novamente, o método Pomodoro supre aí essa necessidade. E durante o descanso também a gente recomenda não utiliza celular, não utiliza computador, simplesmente vá para uma rede, vá respirar, dá uma caminhadinha, dá uma respirada sem nenhuma mídia, ok? Vamos então para a próxima dica, que é pequenas recompensas. O que é o seguinte? Um estudo mostrou que aqueles que colocam pequenas recompensas ao final de cada sessão de estudo conseguem um desempenho muito melhor do que aqueles que simplesmente estudam e não pensam na recompensa. Então, o que a gente recomenda? Antes de você começar a sessão de estudo, agora eu vou estudar durante 40 minutos. Já pensa o que você vai fazer naquele intervalinho. Ou comer algo saudável, ouvir uma música, fazer uma caminhada, fazer um alongamento, tomar um banho, tocar um instrumento, exercício físico, relaxar na rede, seja o que for. Pense em um intervalo de 5 a 10 minutos que você pode fazer uma coisa divertida. Se for comer, cuidado com a quantidade de calorias e que seja saudável. E minha recomendação, realmente, não, até vai na mídia, mas não fica muito em Facebook, não fica muito no WhatsApp. Faça um pouquinho até se for uma recompensa boa para você, mas procure recompensas um pouco mais saudáveis e que descansem melhor o cérebro, ok? Nossa dica que é muito importante, essa dica é o seguinte: um estudo mostrou que aquelas pessoas que se preocupam só com o resultado da prova, ou seja, eu tenho que passar, eu vou ter que passar, só ficam com foco na prova, têm resultados muito piores que aqueles que se preocupam no processo, que é o aprendizado. Por quê? Porque aquele que se preocupa com a prova está pensando nos outros. O que meu pai vai pensar, o que meu vizinho, minha namorada, meu namorado vão pensar se eu não for aprovado. E aqueles que focam no processo estão mais preocupados com o seu crescimento pessoal. Olha, eu vou estudar isso aqui, vou aprender isso aqui. Por quê? Porque eles gostam do aprendizado. Eles aprenderam e eles entenderam que o aprendizado é uma coisa que ele pode levar para a vida. Nossa sugestão é o seguinte: não se preocupe tanto com os outros, não dê bola. Preocupe-se em melhorar o seu desempenho, o seu conhecimento. E também o estudo mostrou o seguinte: como é que é o mindset, a cabeça daqueles que conseguem os melhores resultados e que estão focando no processo. A gente anotou aqui alguns tópicos. Primeiro, o foco é no esforço e não no resultado, ou seja, ele quer aprender aquele conteúdo, ele não está tão preocupado com a prova. Ele coloca o foco no processo, não na recompensa, como a gente já falou. Bom, e ele acredita que com estudo e empenho ele pode melhorar até aquelas matérias que tem mais dificuldade, ou seja, ele tem dificuldade em matemática, se ele estudar, se empenhar, vai conseguir melhorar até aquela, aceita desafios e entende que vai ter sucesso se aprender aquela coisa, ou seja, o que mede o sucesso dele é se ele aprendeu aquilo e não o resultado da prova. E é exatamente o inverso, aquele que foca no processo acaba tendo resultados melhores. Então para de pirar o cabeção aí pensando no resultado da prova e foca, vou aprender isso aqui, vou dominar isso aqui porque isso aqui vai ser melhor para mim, vai ser melhor para tudo, ok? Tá aí a nossa dica, vamos à próxima dica, que é uma dica muito simples: beba muita água. E vou pedir para você, eu sei que é óbvio, mas estudos mostram que 75% das pessoas não bebem água. Você precisa tomar pelo menos 8 copos diários de água para melhorar seu desempenho. Estudo mostrou que tem gente com o cérebro diminuindo, literalmente encolhendo, porque não está bebendo água. Na prova a gente recomenda a cada 40 minutos toma um golinho d'água, porque vai também refrigerar, vai dar uma pausa. Tenta controlar isso aí, é importante você se hidratar durante a prova. Vamos à nossa dica 16. Faça exercícios. Os estudos também têm mostrado que aqueles que fazem exercícios regularmente melhoram o seu desempenho. Nossa recomendação: 30 a 45 minutos, no mínimo, 3 vezes por semana. Você vai ficar mais energético, mais disposto e vai aprender mais. Alguns benefícios do estudo: melhora a sua memória, sua função cerebral, diminui a depressão, diminui todas essas doenças, diabetes, câncer, e melhora a qualidade do sono, que é bom também para memorização, reduz o estresse e melhora o seu humor. Nada melhor que isso, né? Nossa próxima dica é dormir 8 horas. Tem muita gente estudando aí para vestibular, concurso, Enem, pensando que vou dormir menos para estudar mais. Está totalmente errado.
Se você conseguir dormir 8 horas, você vai ficar mais focado, vai aprender mais rápido, vai melhorar sua memória, vai lidar melhor com o estresse. Bom, todos os estudos têm mostrado que quem dorme pelo menos 8 horas por noite consegue melhores desempenho em testes, em provas de memória e tudo mais, ok? Fica aí a nossa dica, não pensa que dormindo pouco você vai conseguir melhor desempenho, não, você vai conseguir se estressar mais. Vamos à nossa dica 16, que é coma blueberry. Sabe aquela plantinha? Então, vários estudos mostraram que ele estimula a regeneração das células cerebrais. Que palavra linda, né? Eles têm flavonoide que faz isso e melhora a memória de curto e longo prazo. No Brasil você tem dificuldade de conseguir blueberry ou mirtilo, que falam também. Nossa recomendação é comprar suco, você consegue suco importado, consegue manipular em cápsula. Tem várias opções aí. É uma fruta que os estudos têm mostrado que melhora mesmo a sua memória. Nossa próxima dica é muito engraçada, que é coma ovos de galinhas. Bom, teve um estudo com 1.400 alunos durante 10 anos que acompanhou os alunos e descobriu que aqueles que tinham uma dieta rica em colina, o que é o colina? É o precursor da acetilcolina. Bom, quem come várias dessas comidas que tem a colina, que vai virar acetilcolina, libera um monte de junção nos neurônios e melhora a memória. Uma das coisas que mais tem colina é o ovo. Então nossa recomendação, coloque ovo na sua dieta, pode comer todos os dias, já aquela bobagem que aumentava o colesterol já foi eliminada, e se você é vegetariano, vegano da vida, o que a gente recomenda? É lentilha, semente de eração, semente de abóbora, amêndoa, repolho, couve-flor ou brócolis, ou seja, coma bastante ovo porque vai melhorar seu aprendizado, sua memória e a conexão dos seus neurônios. Nossa próxima dica, que é coma ômega 3. O estudo mostrou que o ômega 3 melhora a memória, concentração e ansiedade. Onde você consegue, além das famosas cápsulas, salmão, sardinha, truta, linhaça, semente de abóbora e nozes. Bem, finalizando. São muitas dicas, esse vídeo ficou longo, mas são dicas importantes, são de estudos muito fortes. Nossa recomendação é não faça tudo de uma vez só, vai aos pouquinhos, coloca uma ou outra nos seus estudos e aos poucos vá fazendo, vá juntando e combinando aquela que vai melhor funcionar para o seu estudo, seu desempenho. Tenha bom senso, não dá para ir fazendo tudo que muda, a gente tem que testar, ter um autoconhecimento, ser inteligente para ver se aquilo está funcionando na nossa vida, ok? No mais, dá um joinha no nosso vídeo, dá um joinha no nosso canal. Se você tem alguma dica de memorização, aprendizado, coloque aqui, a gente vai ficar feliz de trocar uma ideia. Se tiver dúvidas também pode colocar, que estamos aqui para ajudar vocês a conquistar o sonho de uma vaga, passar na prova, Enem, vestibular e tudo mais.